Meu nome é Mauro, e há 3 anos sou vigia noturno em um cemitério. Não é o trabalho dos sonhos, mas paga as contas. Já me acostumei com a solidão da noite, o silêncio pesado e com as lápides tortas. O turno da noite é calmo. Chego às 10, faço a ronda com a lanterna, verifico os portões e passo as horas na guarita ouvindo rádio ou folheando revistas velhas. O cemitério é antigo, com túmulos do século XIX, e o ar sempre parece mais frio que o resto da cidade. O vento traz um cheiro de terra úmida e ferrugem. Nunca acreditei em fantasmas, mas o lugar tem um peso. Você sente nos ombros, na energia que ele carrega. Foi numa quinta-feira por volta das 2 da manhã que tudo começou. Havia um forte nevoeiro que estava engolindo a luz da lanterna enquanto eu rondava o setor da entrada, onde ficam os jazigos mais antigos. Ouvi um murmúrio baixo, quase como o vento, mas com ritmo. Por favor, onde está? Era uma voz feminina, frágil, tremendo. Pensei que fosse um vândalo ou alguém perdido. Já peguei adolescentes bêbados pulando o muro antes. Foi quando Zé, o outro vigia, que é responsável pela ala da saída secundária, do outro lado do cemitério, disse pelo rádio: "Terminei minha ronda, tudo quieto por aqui. E aí como tá?" Não falei sobre o som estranho que tinha ouvido há pouco. Apenas respondi que ia iniciar minha ronda. Seguindo o som, cheguei a um corredor de túmulos antigos, com anjos de pedra cobertos de musgo. Lá estava ela, uma mulher magra, cabelos grisalhos soltos, vestindo um casaco longo. Ela encarava uma lápide, mãos cruzadas na frente do corpo. "Senhora, tá tudo bem?" perguntei, mantendo a lanterna baixa para não assustar. Ela virou o rosto devagar e senti um frio subir pela espinha. Seus olhos eram fundos, como se não dormisse há dias, e a pele era tão pálida que parecia azul sob a luz. "Você sabe onde está o túmulo do Francisco Almeida?" perguntou com aquela voz fraca. Tentei lembrar o nome, mas o cemitério é grande e eu não sei cada sepultura de cor. "Desculpe, mas a senhora precisa sair." Ela não respondeu. Só me olhou, como se eu não tivesse falado. Depois apontou para o corredor à esquerda. "Acho que é por ali", disse e começou a caminhar, adentrando no nevoeiro. Fiquei sem saber o que fazer. Parte de mim queria falar para o Zé, mas curiosidade, talvez, me fez segui-la. "Senhora, espera!" Chamei, mas ela não parou. O nevoeiro ficou mais grosso e eu mal via as lápides. Meus passos ecoavam, mas os dela, nada. Era como se ela não tocasse o chão. Quando cheguei ao fim do corredor, ela tinha sumido, evaporado, como se nunca tivesse existido. Meu coração batia forte. Voltei à lápide onde a vi. Era antiga, rachada, com o nome quase apagado. Clara Almeida, 1887 a 1923. Almeida. O mesmo sobrenome. Pensei que talvez fosse uma parente, alguém visitando fora de hora, mas como entrou? E por que sumiu assim? Na manhã seguinte, falei com o seu Antônio, o coveiro que trabalha aqui há mais de 30 anos. Contei tudo, esperando que ele risse ou dissesse que era minha cabeça. Mas ele ficou sério, coçando a barba. "Mauro, ninguém entra à noite. Os portões ficam trancados. Você viu uma mulher?" Confirmei, descrevendo o casaco, os cabelos grisalhos, a voz. Ele balançou a cabeça. "Nunca ouvi falar de Francisco Almeida. E não tem túmulo com esse nome aqui." Aquilo me gelou. Passei dias procurando Francisco Almeida nos arquivos. Nada. Mas o pior veio na semana passada. Durante outra ronda, às 3 da manhã, ouvi a voz de novo. "Por favor, onde está?" Não havia ninguém. Só o nevoeiro, denso como antes, e a voz vindo de todos os lados. Tentei responder, minha voz tremendo. "Quem está aí?" Silêncio. Mas senti algo roçar meu ombro como um sopro frio. Eu não conseguia mais dormir direito. Comecei a reparar em outras coisas. O Zé, que sempre me chamava pelo rádio, às vezes parecia repetir a mesma coisa. Dizia sempre que terminou a ronda e que estava tudo quieto.
O seu Antônio, com suas histórias de décadas no cemitério, nunca parecia cansado, nunca mudava o jeito de falar. Eu tentava ignorar, mas a dúvida crescia. Ontem não aguentei. Fui até o escritório do supervisor, o Sr. Carlos, que só aparece de manhã para checar os relatórios. Contei sobre a mulher, o Zé me ajudando pelo rádio, o seu Antônio negando o túmulo. Ele me olhou por cima dos óculos, franzindo a testa. Mauro, do que você está falando? Você trabalha sozinho à noite, não tem outro vigia. E o Antônio, o coveiro, morreu faz 5 anos. Eu mesmo fui no enterro dele. Aqui, ó. Ele apontou para uma foto na parede, um memorial do cemitério. Lá estava o seu Antônio, com a mesma barba, o mesmo olhar sério e a placa. Homenagem póstuma, Antônio Ribeiro, 1965 a 2020. Senti o chão girar. Mas eu falo com o Zé toda noite, ele responde pelo rádio. Minha voz saiu alta, quase gritando. O Sr. Carlos balançou a cabeça. Mauro, a Guarita Leste não tem rádio ativo há anos. Você está entregando os relatórios direitinho. Nunca reclamou de nada. Tá tudo bem? Ele parecia preocupado, mas eu não conseguia responder. Saí do escritório com as pernas moles, o coração na garganta. Agora estou na guarita, escrevendo esse relato antes da ronda das 2. O Zé acabou de me chamar no rádio dizendo que vai iniciar a ronda. Ouvi o seu Antônio tossindo lá fora, como sempre faz antes de contar uma história. E aquela voz, a da mulher, ainda ecoa na minha cabeça. Por favor, onde está? Não sei mais o que é real. E se o Zé, o seu Antônio, a mulher, e se todos eles são como ela? E se eu já passei noites inteiras falando com pessoas que não existem? Pior, e se eu também? Não, não vou pensar nisso. Vou pegar a lanterna e fazer a ronda. Mas toda vez que passo por um túmulo, evito olhar as lápides. Tenho medo de ver meu próprio nome. Meu nome é Jonas. Nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Cresci em uma cidade pequena, no interior do Paraná, onde lendas eram só conversa de bar. Quando consegui o emprego de zelador noturno em uma escola desativada na periferia, achei que seria tranquilo. O salário era bom e o trabalho parecia simples. Rondar os corredores, checar as portas, garantir que ninguém invadisse. A escola foi fechada há 2 anos, após um misterioso incêndio ter matado 13 alunos. Uma reforma tinha sido iniciada, mas foi cancelada pouco tempo depois. O cheiro de mofo e cinzas impregnava o ar, e o silêncio era tão pesado que meus passos ecoavam como trovões. Era minha primeira semana. Eu começava às 18 horas, com uma lanterna e um molho de chaves que tilintava no cinto. O prédio tinha 3 andares, com salas de aula cheias de carteiras tortas e quadros negros rachados. Durante o dia, a prefeitura usava o pátio para armazenar materiais de construção, mas à noite era só eu, o escuro e o rangido das tábuas. Na primeira noite, tudo parecia normal. Varri o corredor principal, chequei as trancas e sentei na guarita com um café. Mas por volta da meia-noite, ouvi algo que me fez derrubar a caneca. Risos infantis, abafados, vindo do 2º andar. Subi as escadas, o coração batendo forte. O corredor estava vazio, iluminado apenas pelo brilho fraco da minha lanterna. As risadas continuaram curtas e agudas, como crianças brincando, mas com um eco estranho, como se viessem de dentro das paredes. "Tem alguém aí?" gritei, mas para me convencer de que era um eco do que para esperar resposta. Nada. Só o silêncio. E depois outra risada, agora mais próxima, saindo de uma sala no fim do corredor. Abri a porta com cuidado, a lanterna tremendo na mão. A sala estava vazia, mas o quadro negro, coberto de poeira, tinha uma frase escrita em giz branco. "Venha brincar conosco." O giz estava no chão, como se tivesse acabado de ser usado. Passei a mão no quadro, apagando a frase. "Deve ser um invasor tentando me pregar uma peça", murmurei, tentando me acalmar.
mas minha tremedeira entregava meu nervosismo. Voltei para a guarita checando as câmeras de segurança, mas elas só mostravam corredores escuros e portas fechadas. Não havia sinal de intrusos. Tentei dormir um pouco, mas os risos voltaram, agora mais altos, como se várias crianças corressem pelos corredores. Peguei a lanterna e subi novamente, o molho de chaves batendo nas pernas. No mesmo corredor, outra sala tinha uma frase diferente escrita no quadro. Ele quer você. Desta vez, o giz ainda estava na canaleta, e a poeira ao redor formava pegadas pequenas, como de crianças descalças. As noites seguintes foram piores. Os risos vinham de andares diferentes, às vezes choros eram ouvidos do porão, onde as portas estavam trancadas com cadeados enferrujados. Os quadros negros de várias salas começaram a aparecer com a frase escrita em letras tortas, como se feitas por mãos trêmulas. Uma noite, encontrei uma bola de futebol rolando sozinha no corredor, parando aos meus pés. Quando a peguei, estava gelada, como se tivesse sido tirada de um freezer. Joguei fora e tranquei a sala. Mas os risos ficaram mais altos, quase zombeteiros, como se soubessem que eu estava com medo. Na sexta noite, decidi enfrentar. Se é para brincar, vamos brincar. Murmurei mais para mim mesmo. Subi ao terceiro andar, onde os risos eram mais fortes. O corredor estava mais escuro que o normal, e o cheiro de cinzas era tão forte que ardia o nariz. Entrei na sala 3B, a mesma onde o incêndio começou, segundo os registros. O quadro negro estava coberto de rabiscos, linhas caóticas, como se alguém tivesse desenhado às pressas. Mas, enquanto eu olhava, os rabiscos começaram a se mover, formando uma figura indistinta. Uma silhueta humana, com braços longos e cabeça torta, feita de giz. Os risos pararam e o silêncio era tão denso que ouvia meu próprio sangue pulsando. Então, a figura se mexeu. Não no quadro, mas para fora dele. O giz parecia se desfazer em pó que flutuava no ar, tomando forma. Era uma coisa alta, magra, com contornos borrados, como se fosse feita de fumaça e cinzas. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam com um tom alaranjado como brasas. Você veio brincar, disse uma voz, não de criança, mas grave, ecoando dentro da minha cabeça. Joguei a lanterna e corri, os pés escorregando no chão empoeirado. As luzes do corredor piscaram atrás de mim, acendendo e apagando em um ritmo frenético, como se a coisa me seguisse. As risadas voltaram, agora em coro, vindas de todas as salas, enquanto portas batiam sozinhas. Tropecei nas escadas, o molho de chaves caindo no chão. Não parei para pegar. Corri até a guarita, tranquei a porta e fiquei lá, ofegante, até o sol nascer. As risadas pararam com a luz do dia, mas o quadro negro da sala, ao lado da guarita, tinha a frase novamente. Venha brincar conosco. Liguei para meu chefe na mesma hora, pedi demissão e saí sem olhar para trás. Joguei o uniforme no lixo e nunca mais voltei àquela escola. Naquela noite em casa, em meu apartamento, não consegui dormir, estava ouvindo sons de riso e choro, como se estivessem dentro da minha cabeça. Semana passada, minha lanterna que deixei na escola apareceu na minha cômoda com o vidro rachado. Não sei o que era aquela coisa na lousa, mas sinto que ela ainda quer brincar. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Minha mãe, que cresceu no interior onde todos têm alguma história estranha sobre assombrações e coisas parecidas, ela dizia que eu era cético demais. Você vai ver algo um dia, menino, e aí não vai ter ciência que explique, ela brincava. Quando aceitei o turno noturno no hospital, pensei nela, mas não no que ela dizia. Era só um trabalho. Médico recém-formado, sem contatos, tive sorte ao passar na entrevista de um jeito tão fácil. Enfim, já servia para pagar as contas e para somar ao currículo. O serviço era simples: revisar papelada no necrotério, atualizar registros de pacientes falecidos. Nada de vivos, nada de pressão. Só eu, uma mesa e um monte de fichas.
A chefe de plantão, uma mulher velha de olhos fundos e voz rouca, me deu um aviso antes de eu descer as escadas do porão. Lá embaixo é tranquilo, doutor. Eles não são de falar muito, disse ela em um tom sarcástico. O necrotério era um túmulo de concreto, paredes úmidas, manchadas por infiltrações que pareciam formar rostos tortos se você olhasse tempo demais. O ar tinha um cheiro forte de formol misturado com algo azedo. O silêncio era tão denso que meus passos ecoavam como marteladas. Gavetas de aço alinhavam as paredes, brilhando sob a luz fluorescente que zumbia e piscava, projetando sombras que dançavam nos cantos. No centro, uma mesa de metal, uma cadeira desconfortável e pilhas de fichas amareladas. Sentei e comecei. Nomes, datas, causas de morte. Minha caneta riscando o papel era o único som, um arranhar fraco contra o vazio. Eu tentava não olhar para as gavetas, não pensar no que ou quem estava dentro delas. É muito esquisito pensar que dentro das gavetas havia alguém com uma história, alguém já foi amado. No silêncio da madrugada me perdi em pensando quando o silêncio foi abruptamente cortado por um som metálico, seco, como uma batida forte contra aço. Veio do fundo da sala, onde a luz parecia ser devorada pela escuridão. Congelei, a caneta parada no ar. Esperei, coração disparando. Então, de novo, toque, 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 3 batidas, uma pausa e mais 3. Como um código. Olhei para as gavetas, todas fechadas, trancas brilhando sob a luz trêmula. Tentei racionalizar. Prédio velho, canos, dilatação do metal, qualquer coisa. Voltei aos papéis, mas minhas mãos tremiam e o ar parecia mais frio, como se o próprio necrotério estivesse respirando. Então, o som mudou. Não eram mais batidas. Era um arrastar lento, como se uma gaveta estivesse sendo puxada, o metal chiando contra metal. A luz piscou e as sombras nas paredes pareceram se contorcer, como se algo se movesse atrás de mim. Levantei, segurando a prancheta como se ela pudesse me proteger. Caminhei pelo corredor estreito entre as gavetas, o chão pegajoso sob meus sapatos. Toquei uma das portas de aço. Estava gelada, quase queimando minha mão. Nenhum sinal de movimento, mas o som voltou mais alto, mais insistente. Toque, 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 pausa, toque, toque, toque. Era um ritmo, uma pulsação, como se o necrotério tivesse um coração. Voltei correndo para a mesa, decidido a terminar e sair dali, mas o som não parava. Batidas, arranhões e agora algo novo. Um suspiro baixo, gorgolejante, como ar escapando de um pulmão furado. Vinha de todos os lados, como se as gavetas estivessem sussurrando. O ar ficou mais pesado, mais frio. Um cheiro azedo forte surgiu. Eu quase conseguia sentir o gosto na língua. Então, vi pelo reflexo no aço. Uma gaveta se abrindo sozinha. O metal deslizava com um chiado lento, como se alguém estivesse puxando com cuidado. Não olhei, não podia. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas meus pés estavam grudados no chão. Foi quando senti algo atrás de mim. Não era um toque, era uma presença, como um peso que fazia o ar vibrar. Antes que eu pudesse me virar, uma força me empurrou com violência. O som de trilhos correndo explodiu nos meus ouvidos e meu corpo foi jogado para dentro de uma gaveta aberta. A porta de aço bateu com um estrondo, escuridão total. O espaço era tão estreito que eu mal podia mexer os braços. O metal parecia vivo, pulsando contra minha pele, sugando meu calor. O ar cheirava a ferrugem e podridão, como se eu estivesse dentro de algo vivo e morrendo ao mesmo tempo. Gritei, mas o som não saía. A gaveta engolia tudo. Minhas unhas rasparam o metal. O ritmo voltou. Toque, 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 pausa, toque, toque, toque. Vinha de fora, de dentro, de todos os lados. Pensei na minha mãe, na promessa que fiz de nunca desistir. Mas ali, preso, só conseguia sentir o pavor crescendo, como se o próprio espaço estivesse me esmagando. Então algo mudou. Um peso no ar, uma presença que estranha.
Algo roçou meu corpo. Senti um toque gelado, como dedos de gelo subindo pela minha perna, lentos, deliberados. Não era delírio. Algo estava comigo, ocupando o mesmo espaço impossível. Em seguida, comecei a sentir mãos geladas, mortas. Umas tentavam segurar minhas pernas e braços e outras tentavam me enforcar, enquanto eu fazia de tudo para tirá-las. Então, a gaveta foi puxada com força. A luz me cegou. Eram meus colegas, gritando meu nome, horrorizados ao me verem pálido, com hematomas e em estado de total choque. Aceitei facilmente o fato de que, enquanto estava preso dentro daquela gaveta, 7 horas haviam se passado. Afinal, depois de viver o que eu vivi, aquela situação não fazia o menor sentido. Nem tentei explicar aos colegas. Ninguém acreditaria em mim e eu ainda sairia como louco. Então, no dia seguinte, entreguei minha demissão e nunca mais voltei àquele lugar. Trabalhar na madrugada nunca foi um sonho. A maioria das pessoas que escolhe esse turno faz isso por necessidade, e comigo não foi diferente. A loja de conveniência 24 horas pagava pouco, mas pelo menos as noites eram silenciosas. Eu passava meu tempo repondo prateleiras, bebendo café requentado e encarando a tela da câmera de segurança que nunca mostrava nada de interessante. Até que ele apareceu. O cliente das 2h43, sempre nesse horário exato. A porta automática abria e lá estava ele. Alto, magro, com um casaco preto grande demais para o corpo, rosto escondido em parte pelo cabelo desgrenhado. Nunca sorria, nunca falava além do necessário, e a compra era sempre a mesma. Uma vela comum e um pacote de carne crua. Não variava. Toda noite a mesma cena. Ele caminhava devagar pelos corredores, pegava os itens com cuidado e vinha até o balcão. Colocava sobre o caixa, me entregava notas de 20 amassadas, pegava o troco sem olhar nos meus olhos e saía. No início achei curioso, depois perturbador. Quem em sã consciência precisa de vela e carne crua no meio da madrugada, todos os dias? Tentei perguntar uma vez, churrasco à luz de velas? Ele apenas levantou o olhar devagar, como se eu tivesse atravessado uma linha que não devia. Não respondeu. Deixou o dinheiro e saiu. Passei a notar detalhes estranhos. O cheiro que às vezes ficava no ar depois que ele saía. Um cheiro metálico, pesado, como de sangue fresco. A forma como ele segurava a vela, sempre com a mão esquerda, como se fosse algo precioso. Minha curiosidade cresceu até se tornar insuportável. E numa madrugada qualquer, tomei a decisão idiota de segui-lo. Ele saiu como sempre, às 2h45. Esperei alguns segundos e fui atrás. A rua estava deserta. Apenas o som distante de um cachorro latindo e o zunido dos postes de luz. Mantive distância, mas consegui acompanhar seus passos lentos e firmes. Ele parecia saber exatamente para onde ia. Dobrou uma esquina e entrou em uma área abandonada da cidade. Casas em ruínas, terrenos baldios, muros pichados. O silêncio ali era sufocante, até que parou diante de um terreno vazio, cercado por um portão enferrujado. Empurrou o ferro que rangeu alto e entrou sem hesitar. Eu, tomado por uma coragem estúpida, segui até o portão e me escondi entre as frestas. O que vi me gelou. Ele estava no centro do terreno, ajoelhado. Colocou a vela no chão e a acendeu, protegendo a chama com a mão. Depois, abriu o pacote de carne crua e dispôs os pedaços ao redor da vela como se fosse um círculo. Não era aleatório, era meticuloso, preciso. O coração batia tão forte que eu quase não percebi no início. As moscas, elas surgiram do nada, zunindo em volta, como se fossem atraídas por algo invisível. Muitas, em quantidade impossível para aquela hora da noite. Foi nesse momento que cometi o erro. Me apoiei em um pedaço de tijolo solto no muro e ele acabou caindo no chão. O barulho seco ecoou pelo terreno. Ele parou imediatamente.
A chama da vela oscilou com um movimento brusco. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. O homem virou a cabeça devagar, até seus olhos encontrarem o ponto exato onde eu estava. O rosto dele, agora iluminado pela vela, parecia diferente, mais pálido, mais ossudo, quase cadavérico. E então, pela primeira vez, ouvi sua voz. Você não devia estar aqui. Aquelas palavras foram ditas num tom baixo, arranhado, como se viessem de uma garganta que não falava havia anos. Eu fiquei paralisado, preso entre o impulso de correr e a incapacidade de mover as pernas. Foi quando notei algo além, a carne crua ao redor da vela. Estava se mexendo. Não era o vento, não era ilusão. A carne tremia, como se pequenos músculos ainda pulsassem, mesmo fora do corpo. Um filete de sangue escorreu pelo chão seco, desenhando formas que lembravam símbolos, embora eu não conseguisse identificar nenhum. Meu corpo finalmente reagiu. Corri sem olhar para trás, tropeçando, quase caindo, até alcançar novamente a rua principal. Só parei quando entrei de volta na loja, trancando a porta automática e me encolhendo atrás do balcão, com o peito arfando. Naquela noite, ele não voltou. Mas no dia seguinte, às 2h43 da manhã, a porta se abriu novamente. Era ele. Com a mesma calma perturbadora, caminhou até a prateleira, pegou a vela, depois a carne crua e colocou no balcão. Dessa vez, antes de me entregar o dinheiro, olhou nos meus olhos. O olhar dele era fundo, pesado, como se soubesse cada pensamento que me passava pela cabeça. E disse apenas: da próxima vez, você não corre. Ele saiu, deixando o silêncio pesado para trás. Desde então, ele continua vindo. Sempre no mesmo horário, sempre os mesmos itens. Eu nunca mais tive coragem de segui-lo. Quando aceitei o emprego de porteiro noturno, achei que fosse a solução para minha vida bagunçada. Eu já tinha trabalhado de tudo um pouco: segurança, ajudante de depósito, até recepcionista em hotel barato. O salário não era grande coisa, mas a vaga vinha com apartamento no subsolo do prédio. Aquilo parecia um recomeço. O edifício era antigo, de fachada imponente, mas carregava aquele ar de abandono que prédios velhos sempre têm. Mármore rachado no hall, lustres com lâmpadas queimadas e um cheiro constante de mofo nos corredores. O síndico, um senhor baixo e mal-humorado, só me disse uma coisa no primeiro dia: aqui você precisa respeitar a rotina dos moradores. Eles prezam pelo silêncio. No início parecia fácil. Eu ficava na portaria, lia jornais, assistia TV numa televisão pequena atrás do balcão. O movimento era mínimo, principalmente à noite. Mas foi na segunda semana que percebi os primeiros sinais de que havia algo estranho. Toda madrugada, por volta das 2, apareciam os mesmos moradores, sempre os mesmos. Um homem de terno cinza, uma mulher de vestido longo, 2 crianças que nunca largavam uns brinquedos de madeira. Passavam pela portaria sem me dirigir palavra. Não pediam correspondência, não perguntavam nada. Apenas caminhavam até o elevador, entravam e desapareciam. A estranheza maior veio quando decidi conversar com o zelador, um homem velho que quase nunca aparecia. Perguntei sobre aquelas famílias que só circulavam de madrugada. Ele me encarou como se eu tivesse dito uma besteira enorme. Quais moradores? Respondeu com o senho franzido. Descrevi um por um. Ele ficou pálido e, sem dizer nada, virou as costas. A partir daí, comecei a reparar melhor. Não havia barulho quando o elevador descia para buscá-los. O espelho da cabine refletia apenas o fundo vazio, nunca as pessoas que entravam. E, no livro de visitantes e moradores, os nomes que eu anotava simplesmente sumiam no dia seguinte, como se ninguém tivesse passado por ali. Na madrugada que mudou tudo, a curiosidade me venceu. Quando o homem de terno cinza entrou,
Deixei o balcão e segui atrás dele, tentando ser discreto. O elevador se abriu antes que eu pudesse pensar, e ele entrou. Eu também entrei, de impulso. Foi a pior decisão da minha vida. As portas se fecharam. O painel não acendeu número nenhum, e a cabine começou a descer, para além do térreo, além do subsolo. O elevador parecia despencar, mas ao mesmo tempo não fazia barulho de cabos ou motores. Quando finalmente parou, as portas se abriram para um corredor que não existia no prédio. Paredes descascadas, chão úmido, cheiro de ferro oxidado. O homem saiu calmamente, como se já estivesse em casa. Atrás dele, vi a mulher de vestido e as crianças esperando. Eles me olharam como se já soubessem que eu viria, e sorriram. O sorriso não era humano. Era como se o rosto se alongasse além da carne, como se os dentes brilhassem dentro de um vazio maior do que a boca comportava. Antes que eu pudesse reagir, as crianças correram na minha direção e me seguraram. Eu tentei recuar, mas percebi que não tinha para onde ir. O elevador estava fechado atrás de mim. A mulher de vestido longo se aproximou lentamente e, conforme caminhava, o chão parecia se dissolver em uma névoa escura, como se o corredor não tivesse fim. Foi quando senti a mão gelada do homem de terno encostar no meu ombro. Não houve dor, apenas um arrepio que me atravessou de cima a baixo. Então ele falou, com uma voz que parecia ecoar de dentro das paredes. Você ainda não é um de nós. As portas do elevador se abriram atrás de mim sozinhas. Fui empurrado para dentro por uma força invisível. Caí de costas e antes que pudesse me levantar, as portas se fecharam. A cabine subiu em silêncio absoluto. Quando as portas se abriram de novo, eu estava de volta ao saguão do prédio. Minha respiração era curta, os joelhos tremiam. O relógio da portaria marcava 6 da manhã. No relatório do turno, anotei apenas 100 ocorrências. Na noite seguinte, voltei ao trabalho. O silêncio era o mesmo, mas eu sentia a presença deles em cada canto. Não tentei mais segui-los, nem fazer perguntas. Apenas mantive a portaria limpa, a iluminação acesa e o corredor livre, como se estivesse cuidando da casa para eles. Aprendi a lição. Naquele prédio, eu era apenas um visitante tolerado. E todo porteiro que sobrevive à primeira semana sabe que o maior erro é esquecer o que realmente mora lá. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal e, se possível, comente o que achou do vídeo.